E se eu te dissesse que em 2025 Deus preparou uma porta diante de você, a qual ninguém pode fechar. E quando Deus te der compreensão e entendimento e sabedoria sobre como agir diante desta porta, diante desta oportunidade, então sua vida será transformada e o nome do Senhor será glorificado. Olá, muito prazer, eu sou o Pastor Luiz e eu posso afirmar para você pela palavra de Deus que em 2025 Deus abrirá uma porta diante de você, a qual o nome dele será glorificado mediante a sua fé e a sua perseverança. Eu quero ler para você aqui no livro de Apocalipse, pelo fato de que o que nós queremos, todos, independentemente de credo, religião, idade, o que todos nós queremos é que uma porta se abra diante de nós. Você sabia que Deus ele abre portas na vida das pessoas? Foi assim desde o início da humanidade. E todos aqueles que entenderam o propósito de Deus, entraram por esta porta, suas vidas foram transformadas, foram abençoadas, famílias foram tiradas da miséria e colocadas num tempo de prosperidade. Casamentos tirados de uma situação de escassez e de tristeza e colocado num tempo de paz e alegria. Deus quer fazer isso hoje conosco, quer fazer isso hoje com você e com a sua família. Aqui no livro de Apocalipse, a palavra do Senhor, no capítulo 3, no verso 8, diz assim: conheço as tuas obras. Todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que Deus ele conhece tudo que a gente faz. Deus conhece as nossas obras, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Deus conhece as nossas atitudes. E conhecendo cada um de nós, existe uma porta que Deus vai abrir para cada um de nós. Por isso que não é a mesma porta para todos. Porque dependendo das suas obras, uma porta pode ser a porta do perdão, para você perdoar. Outros a porta da perseverança, para você continuar, porque lá na frente Deus vai te honrar. Outros a porta da fé, como no caso de Abraão. Abraão, o Senhor lhe abriu a porta da fé. Por isso ele é chamado pai da fé. Por isso que Abraão é chamado nosso pai na fé. Porque Deus abriu a porta do entendimento sobre a fé. E quando ele entrou por esta porta, ele viveu o extraordinário. Entenda, meu irmão, minha irmã, a porta que o Senhor está para abrir diante de você em 2025 fará com que você viva o extraordinário de Deus, poderosamente. Então, continuando, Apocalipse 3, verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Aleluia! Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E ele continua dizendo que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Deus vê que temos pouca força, você sabe, eu sei, a nossa fragilidade diante das adversidades, diante dos problemas, diante das situações. A nossa fragilidade é muito grande e a nossa força ela é pequena. Nós achamos com o passar, eu consigo, mas na hora que a dificuldade bate, aí sentimos a nossa fraqueza, é quando precisamos nos apegar com o Senhor. Então, quando ele diz, conheça as tuas forças, e quando ele diz, mas você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome, essa é a chave. Este é o segredo que Deus está dizendo para você. Que você perseverou no momento em que muitos não perseveram mais. Você insistiu na fé
como muitos não insistiram mais. Você não negou o nome do Senhor diante das adversidades. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram afrontados pelo rei, eles tinham que negar o nome do Senhor. Eles tinham que negar, e o rei falou: ou vocês negam o seu Deus, o Deus de vocês, ou eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E vou aquecer 7 vezes mais, porque ele já tinha falado e todo o povo se prostrou diante da estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não. Então o rei disse: então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar tocar de novo os instrumentos. Então vocês vão ter que se prostrar, senão eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais e vou lançar vocês lá. E acabou para vocês. Olha a postura daqueles homens quando eles dizem: bom, rei, fique sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Agora, se não quiser, nós não vamos o senhor pode nos jogar na fornalha, mas nós não vamos prostrar. Porque nós sabemos da nossa vida que temos com Deus. Eles foram lançados, mas a Bíblia diz que havia um quarto homem lá. A Bíblia diz que não haviam 3, mas haviam 4. E o rei disse que a imagem dele era a imagem e semelhança dos filhos dos deuses, porque ele era muito belo. E era o que eles imaginavam que era o filho dos deuses. Então o que aconteceu? Aquela era a pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. E o Senhor Jesus então os conservou em vida. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo pegou fogo, não tinha nem cheiro de cabelo. As vestes não pegaram fogo. E quando eles saíram, quando eles foram retirados da fornalha, então o rei reconheceu que só o Senhor é Deus. Mas aqueles homens, esse é o segredo, antes de entrarem na fornalha, e não foi porque eles quiseram, antes de serem lançados na fornalha, eles entraram à porta da fé. E eles perseveraram e não negaram o nome do Senhor. Porque é o que o Senhor está falando em Apocalipse. Sei que tem pouca força, que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles não negaram o nome do Senhor. Deus revelou para eles que não negar o nome do Senhor diante das adversidades faria com que eles seriam honrados e o nome do Senhor seria glorificado. É tempo de voltarmos a crer no sobrenatural. Aleluia. É tempo de voltarmos a crermos no extraordinário de Deus. Então eles, antes de serem lançados na fornalha ardente, eles tinham entrado à porta da fé e não negaram o nome do Senhor. Abraão, quando o Senhor o chama e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Deus o abençoou. Deus abre a porta da fé para ele. E quando Deus abre a porta da fé, ele entra por aquela porta. O segredo é, aquilo que Deus nos revela na palavra dele, entre com a sua alma, com o seu espírito e com o seu coração e entre por esta porta. Então o Senhor revelará todo o propósito, toda a bênção que Ele tem para você e para sua família. Em 2025, há pessoas que Deus vai abrir a porta do perdão. Sabe, o perdão. Por que a porta do perdão? Porque muitas pessoas estão perdendo de viver o extraordinário de Deus por não perdoar alguém que lhe feriu. Estou falando com algumas pessoas que esta porta está diante de você, mesmo magoado, entristecido, mas você guardou a palavra, você não negou o nome do Senhor, mas a porta do perdão está diante de você agora. Entre por esta porta, perdoe a pessoa que te magoou. Em 2025, bênçãos e provisões estão para vir sobre a sua vida, mas a porta do perdão está diante de você. Entre por esta porta, perdoe aqueles que lhe ofenderam e te prepara para viver o novo do Senhor, para viver o extraordinário do Senhor. Algumas pessoas, Deus abrirá a porta da fé, porque ela nunca acreditou 100%, nunca acreditou que verdadeiramente poderia dar certo as coisas de Deus. E
Por mais que você espere que as coisas aconteçam, mas você sempre tem um plano B. Você sempre tem um posicionamento para se algo não der certo. Se a palavra de Deus falhar, eu tenho esse caminho. Ouça-me, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus, ela nunca falha. Muitos de vocês, Deus está abrindo a porta da fé para que você entre por esta porta e desfrute do que é viver de fato pela fé. Eu lembro quando Jó disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele estava vendo o Senhor, ele estava sentindo a glória de Deus trabalhar na vida dele. Muitas pessoas o Senhor vai abrir a porta da perseverança, porque em 2024 você não perseverou como deveria. Em 2024 você não perseverou da maneira correta. E de repente você questionou e disse que é porque as pessoas fizeram algo contra você. Mas deixa eu lhe dizer, a porta da perseverança está diante de você. Entre por esta porta e Deus te honrará. Não viva em 2025 como se perseverar não fosse suficiente ou não valesse mais a pena. Persevere naquilo que o Senhor tem para você, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Persevere. O inimigo quer que a gente desista. O inimigo quer que a gente não persevere. O inimigo quer que a gente pare. Mas o Senhor está dizendo para você, persevere. Como Neemias, quando enviaram uma carta para ele, os inimigos, e ele disse assim: digam para eles que eu não posso descer, eu não posso ir conversar com eles porque eu estou fazendo uma grande obra. Ele estava perseverando. Como Josué e Caleb, quando o Senhor falou por boca de Moisés, quando Caleb chegou a Josué, no tempo de partir a terra, então Caleb falou: lembra que o Senhor falou a respeito de mim, de ti, lá em Cades Barneia? 45 anos há, quando o Senhor disse que as terras nós dois entraríamos porque nós perseveramos em seguir ao Senhor. A perseverança é uma porta que quando você entra por ela, você é honrado por Deus, porque você passa a honrar a Deus. Você passa a desfrutar do favor do Senhor. E tantas outras portas que o Senhor está para abrir diante de muitos de vós. Eu não sei com quem que eu estou falando, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está sentindo uma dor, uma mágoa, se alguém te feriu, se alguém te magoou, se alguém tramou contra a sua vida. Eu só quero dizer para você uma coisa: eis que o Senhor tem posto uma porta diante de ti. Deus em 2025 preparou uma porta diante de você. E eu não estou falando de porta de emprego necessariamente, porque muitos cristãos pensam que portas que Deus abre é só portas de emprego. Ah, Deus me abriu uma porta. Entenda, as portas, mais a principal porta, que é Jesus, é a nossa comunhão com Ele. Mas as portas que Deus abre, Ele está falando sobre a porta da perseverança, falando sobre a porta da fé, falando sobre a porta de sabedoria. Tem pessoas que quando entram pela porta da sabedoria, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Quando a pessoa entra pela porta do perdão, ela perdoa as pessoas com amor. Isso traz bênção para a vida dela. A porta da perseverança, a porta da fé, a porta do perdão, a porta do entendimento, sabe? E aí você passa a agir porque você entrou por essa porta e Deus está te honrando agora. Davi entrou pela porta que Deus abriu a ele. Salomão entrou pela porta que Deus abriu a ele. Noé, quando Deus abriu a porta para ele sobre o dilúvio, ele teve que entrar nessa porta, ele teve que acreditar. E essa porta é espiritual. Não é uma porta física que você vai chegar em casa e vai abrir essa porta. Não é que eu vou te dar uma portinha para você abrir, não. É uma porta espiritual. E quando você entra por essa porta espiritual, você muda a sua postura, você muda o teu entendimento, você muda as suas palavras, você muda as suas atitudes. E você vê as coisas mudarem ao seu redor, diz o Senhor. É isso que Deus manda ministrar sobre a sua vida para o ano de 2025. Eu quero orar por você agora, eu quero orar com você e que o Senhor abençoe
todos os dias de 2025. Que esta porta, aonde o nome do Senhor será glorificado, trará bênçãos sem medidas sobre você e sobre a sua família. Tá bom? Posso orar por você? Nosso Deus e Pai, nós recebemos a Tua palavra e te agradecemos. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Bom é compreender e entender a Tua voz e entrar pela porta que o Senhor nos abre. Como diz o apóstolo Paulo, uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, e muitos são os adversários. E quando ele entrou por essa porta, o Senhor o abençoou, o Senhor o honrou. Assim eu declaro sobre a vida desta pessoa. Em 2025 eu profetizo um tempo de portas abertas. Famílias serão restauradas, pessoas serão curadas, famílias serão transformadas, empresas serão transformadas e o teu nome glorificado. Eu te abençoo e declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, a porta que Deus tem preparado para ti, ninguém fechará, diz o Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, essa é a palavra que Deus manda ministrar ao teu coração, tá? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e vamos caminhar juntos na fé. Um forte abraço, Deus te abençoe e até mais.